Mais um episódio do Música em 360 em parceria com a Prométrica Mais. Hoje recebendo esses dois aqui, que a gente já estava batendo um papo, eu já estou encantado. Felipe Vassão, valeu, mano. Produtor musical da Pesadíssima, todo mundo conhece, Emicida, Chitãozinho Chororó, JP e tantos outros. É também um farol, principalmente no assunto da inteligência artificial e de tentar construir um mercado mais sustentável para todo mundo, né? E Bia Ambrogi, que prazer te conhecer. Bom estar aqui, obrigada. A Bia é especialista também nesse assunto da IA e de toda a regulação, tudo que está acontecendo. Então, vamos tentar trazer para vocês aqui um cenário amplo e de fácil entendimento para depois a gente aprofundar, né? E ir embora. Bora. Então, Bia, vamos começar com você, por favor. O que a gente tem hoje no cenário? Quais são assim, as questões que a gente deve prestar atenção relativo à IA? E aí já vou me adiantar especialmente a generativa, né? Sim. Porque IA, o Felipe sabe, a gente já usa ferramentas de IA há anos para identificar um BPM, ferramentas que todo mundo usa em diversos trabalhos, tem no nosso Instagram, tem tudo, né? Mas agora a gente tem a IA generativa, e aí faz um prefácio aqui pra gente. Sim, eu sou atual presidente da AproMaiSom, que é a Associação Brasileira de Produtoras de Som. Então, os produtores, os associados, são produtoras que trabalham com composição de trilha, obras musicais por encomenda. Então, a matéria-prima é a criação musical e a propriedade intelectual. Sim. E com a IA, né, a IA generativa começou a ser mais usada em maior escala desde o ano retrasado, e com ela veio a regulação e a gente começou a acompanhar de perto. Então, o que a gente está tentando levar de informação para o entendimento geral é tudo que vem, como é que a IA trabalha para as pessoas entenderem a entrada e a saída. Né? Exatamente. Então, são dois conceitos bem simples, né? A entrada, para a IA generativa funcionar bem, ela precisa de um grande número de dados para ela compilar. Então, a IA é uma ferramenta, né? A gente fala, ela não cria. Quem cria ela não tem intenção, né? Exatamente. E a criação é uma expressão usada para característica, uma característica do ser humano, né? Só o ser humano cria. As máquinas compilam, fazem cruzamento de informação. A própria lei do direito autoral diz exatamente isso, né? Que o dono do direito autoral é um ser humano, né? Sim. E aí, com isso, precisa ser a pessoa física e não jurídica, que bom, porque daí não são as empresas, né? Então, e a lei do direito autoral no Brasil, ela protege muito o autor, né? Acima de tudo. Então, por exemplo, aqui não tem buyout, a transferência, né, da reputação e daquela criação, ela sempre será do autor, né? Tem sim todo o mercado da aquisição dos direitos de comercialização, patrimonial, mas o autoral vai ser sempre do autor. Então, as IAs, o que está acontecendo hoje? Como não existe uma lei determinada para isso, elas treinaram já, isso daí já é passado, todas as IAs com dados protegidos por direito autoral. Sim, conteúdos pré-existentes que têm direito protegido. Isso, então elas já estão infringindo do código da LDA pelo menos 6 infrações quando elas usam dados, obras protegidas. Então, primeiro, a gente precisa resolver isso, essa entrada, como vai ser remunerado, como que elas vão pedir autorização para esses catálogos. E é claro que vem uma pergunta, nossa, mas ela vai negociar um por um? Não, por isso que existem associações de gestão, né, coletiva, para isso. E na saída, que é entender ali naquele prompt o que de cada obra a pessoa, que também é uma questão da autoria, se ela é autora, se ela é coautora. Essa é uma grande questão, né? Que também está aberto, e é uma lacuna jurídica que dá uma insegurança para quem contrata, como para quem produz. Então, quando a gente fala para os anunciantes, a gente fala, calma, vamos com calma, porque quem é responsável pelaquela comunicação? E se for uma comunicação abusiva, agressiva, infringir alguma lei, quem que responde? Sim. As Big Techs estão colocando ali no termo de uso, é o usuário. Mas se ela permite as ferramentas, as possibilidades ali, é um campo que está em aberto, aí também tem a questão da responsabilidade. E aí, com isso, também vem uma classificação que a gente acompanhou, a PL 2338, ela começou no Senado, agora está na Câmara dos Deputados, e lá atrás tinha a questão da classificação de risco. Se é uma ferramenta que ela propicia você, por exemplo, você pode fazer um aplicativo que faça a busca de rostos de crianças e pode desdobrar num problema grave, por exemplo, de pedofilia. Sim.
ou você pode usar aquilo para direcionar uma guerra, né? Então, a gente classifica como um alto risco. Isso foi tirado por enquanto, mas de qualquer maneira é uma ferramenta que tem uma grande responsabilidade. Né? Então, isso precisa ser também regularizado. E na saída, a gente brinca, se você tem um padeiro que ele usa farinha, vem um outro padeiro, rouba a farinha para fazer um pão e ele está concorrendo, ele precisa pagar por esse insumo. Então, uma indústria não pode se apropriar do insumo de uma outra indústria sem a remuneração devida, né? Então, a indústria da tecnologia não pode se apropriar da indústria da economia criativa sem pagar uma remuneração justa. Então, é tudo isso que a gente está regularizando. É o que você falou, não existe ainda uma legislação, né, assim, que cubra todas essas possibilidades, né? Sim, a gente vê muito o que está acontecendo na União Europeia, né, uma referência. Os países de fora da União Europeia e outros estão perguntando como é que está sendo feita a nossa regulação. É um projeto bem feito, né? Começou no Senado, a UBC, a Abrams, eles têm viajado bastante para mostrar o que está acontecendo aqui. Então, é um projeto inicial que já está partindo como uma referência, uma ótima referência. Agora, vem as emendas, derrubam parágrafos, e aí que é onde a gente está ali. E aí tem puxa de lobby para cá e para lá, né? E ali é onde a gente está segurando, então o direito autoral está preservado, mas é o que eu falo, né, nos outros encontros, assim, não é que a pergunta vai existir direito autoral na IA? Não é que vai existir. O direito autoral é um direito constitucional. Sim. É como a gente vai resolver de uma forma mais harmônica para todos os setores, para fluir de uma forma boa para todo mundo. Né? Se você tivesse a varinha do condão, olha, aquele martelo do juiz, assim, o que você acha que poderia ser que contemple o desenvolvimento da tecnologia, que ninguém quer pará-lo, né, assim, e até a própria liberdade de uso, mas também sem ceifar um mercado, sem estar infringindo direitos? Sim. A mineração e o treinamento já foi feito, né? Então, a gente tem que fazer uma remuneração compensatória, né? Que diz, não existe mais esse retroativo. E ninguém tem a intenção de virar uma grande judicialização. A gente fala, dependendo de para onde for, os escritórios de advocacia façam especializações de direito autoral, porque isso não vai faltar trabalho. Mas não é o que ninguém quer, né? Todo mundo quer que se resolva de uma maneira boa para todo mundo, né? O ganha-ganha. Então, eu acho que na entrada, no input que a gente chama, eu acredito mais num sistema de um fundo setorial, seja depois redistribuído, né, para os setores. Então tem o setor do jornalismo, tem da literatura, e tem aí da música. É só fazer uma música. leitura da proporção, né, do que é usado em cada setor para distribuir de uma maneira proporcional. E numa primeira edição disso, se todo mundo sai insatisfeito, é porque tá bom, porque nunca vai ter o ideal para nenhum lado, né? Então, é como o ECAD, que faz a arrecadação da execução pública. Cada ano tem algum ajuste, vai tendo adaptações, né? Então é novo para todo mundo, mas tem que ter um início para começar a melhorar. E na saída, como a gente tem, né, bancos, catálogos licenciados, dependendo do como você faz aquela saída, é uso comercial, é uso para um curta-metragem, é uso pessoal, você tem ali os modelos de licença que vai ser usado, e as pessoas têm ainda um pouco essa ideologia, ou assim, essa mágica que parece que a IA é gratuita. E por que eles vendem isso, né? Democrática, gratuita, todo mundo vai ter livre acesso, mas quem trabalha... todo mundo vai poder criar, né? Assim, todo mundo virou criador, que ótimo. Só que assim, quem trabalha profissionalmente, está usando a IA, a gente está tendo bons resultados, mas é caro. Então, nos orçamentos, eles estão chegando... O que ia para o produtor audiovisual está indo para pagar os créditos, né? Para você usar um runway da vida. Então, assim, tá indo para um lugar. Então, e aí tá voltando, tá indo para as big techs, as detentoras dessa tecnologia, né? E uma coisa que a gente falou também, vendem um sonho de que a gente vai ter tempo livre. As pessoas vão ter tempo livre. Pô, não vai. Tempo livre é sempre quem está no topo da pirâmide, né? A gente que trabalha sabe que esse tempo sempre vai ser reacomodado de alguma outra maneira. Cada um de vocês trabalha na minha empresa ali, empresa capitalista, normal, todo mundo quer o lucro. Agora, vocês trabalham 8 horas por dia, agora cada um está trabalhando 4, legal, o Filipão vai embora, você trabalha 8, então faz pelos dois. Né, assim, pô, não sejamos tão... Felipe, me conta aqui, cara, você tem falado disso há muito tempo, antes até dessa discussão tomar rumos mais judiciais e ainda está no âmbito
criativo e ético. Você já foi a 500 palestras com outras pessoas. Cara, o que você tem visto, assim? O que você acha que é mais problemático? Onde é que está a sua cabeça quando vem esse assunto? Eu acho que o primeiro problema é a percepção pública do que é a IA. Então, você ter começado o nosso papo falando de IA generativa já é um grande divisor, porque tem gente desesperada e perdida falando a IA está em tudo e agora a IA e a pessoa perde um pouco esse controle. Sim. E essa ideia da IA como uma entidade mágica que chegou para nos salvar. E que pensa, né? E que pensa, como se a gente tivesse isso, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante é as pessoas entenderem que tipos de serviços de IA a gente tem, Sim. Quais deles a gente já usa, eles já funcionam, eles são legalizados, e quais a gente está tendo que lidar nessa questão de direitos autorais conexos, copyrights, enfim. E como que eles impactam no nosso ecossistema criativo. Então, é muito fácil colocar uma pecha, a gente é anti-IA, a gente é anti-tecnologia, eu sou um velho que gosta de sentar no piano e compor. E que está com medo de perder seu mercado. Exato. Alguém, né? Cara, eu já usei todas as IAs que tem. Eu tem também. Coisas incríveis. É muito legal. Agora, eu não senti... Você sente uma vibe meio estranha às vezes. E a gente está falando de criatividade. Então, acho que a primeira discussão é o que essas ferramentas realmente vão contribuir para o espaço criativo. Realmente. Né? Por quê? Se pensar como legado, então, né, fica... Se a gente olhar para a arquitetura dos sistemas de IA que a gente tem hoje em dia, de IA generativa, eles são recombinadores de padrões pré-existentes. Ponto. Então, para você criar mais do mesmo, funciona. Qual que é a primeira aplicação que eu vi e que me fez sair dessa área? Fazer trilha sonora. Porque geralmente você está ali acessando algum signo, né, da cultura popular que já está estabelecido. Você está indo lá e está fazendo uma reconexão disso num novo contexto. Então, para isso, eu acho que a IA vai varrer, jantar. Né? Vai varrer. Vai jantar. E eu falo disso há 15 anos, na verdade. Não é uma coisa nova. Quando eu comecei a ver umas coisas de IA meio pintando, eu falei, caramba. Eu também, a primeira vez que eu vi, eu falei, o mercado tipo de assim, trilha... Eu não preciso mais fazer trilha, preciso, filha da puta, eu vou pegar aqui essa IA, vou fazer, faz um Coldplay pra mim, toma essa E outra, né, você sempre tinha que voltar a sua trilha 10, 12 vezes, agora você volta com um clique, faz 80, fala, escolhe uma aí, que é a primeira parte dessa com a segunda dessa, eu colo. Assim, sendo bem sacana, num mercado onde a gente mandava a mesma trilha copiada numa fita, eu sou dessa época, copiada 3 vezes, só pro cara não ter que voltar. Pra ouvir. Aí o cara ouvia as 3 e falava, eu gostei da 2. Pô, então você não tá ouvindo, é a mesma versão, caceta. Pra esse uso, usa IA, entendeu? Eu acho que vai acontecer. Eu sou um pouco mais pessimista nesse sentido. Quando eu falo usa IA, é assim, vai quebrar esse meio, provavelmente. A gente falou de vai dar uma colapsada, né? Tem uma coisa que já está colapsando, que é quem começa. A pessoa que vai entrar em algum mercado criativo já não encontra mais esse lugar desse entry level, assim, Então, assim, eu me lembro de quando eu comecei, eu fiz um monte de trabalho merda, de jingles bosta, de trabalhos que você não vai botar no seu portfólio. Mas que pagou muita conta. É o que é o estagiário no escritório de direito. Exatamente. Né? Tudo certo. E a gente está vendo esse buraco se formar. Então, essa molecada vai fazer o quê? Como é que ela vai desenvolver suas habilidades criativas se ela não consegue exercitar isso? Exatamente. E aí, mercadologicamente, falando, qual que é o a produção vai cair, impacto? Né? Exato. Então, eu acho que a gente caminha para uma precarização, a gente já está andando para esse lado, e a gente vai meio lutar contra isso. É uma luta, às vezes, um pouco inglória, mas eu acho que esse é o principal problema, as pessoas entenderem esse impacto. E aí o outro problema que eu vejo é uma relevância fabricada. Acho que o maior exemplo
nos últimos tempos disso foi o Velvet Sundown, que é a banda feita por IA, que apareceu no Spotify e foi muito divulgado como um sucesso. E aí é louco, porque o que é sucesso? Sucesso é a quantidade de plays para muita gente. Se você olhar, no auge, estavam com 1,5 milhão de ouvintes mensais. Se a gente abrir agora aqui, eu vou chutar, tá? Eu acho que estão com menos de 400 mil. Vamos abrir. A gente desse 1,5 milhão tava todo mundo indo ver o que era, sucesso, né? E a outra parte era bot indo tocar, entendeu? Sim. Que aí isso já é um dado que a Deezer soltou, que 70% dos plays dentro da Deezer de IA é bot, né? É bot. Pra quem não sabe, bot é um sistema automático de computador que fica dando um suposto play que um ser humano teria dado. Os play farms, né? 303 mil ouvintes mensais. Isso pra mim não é sucesso. Se os caras estavam há 2 meses com 1,5 milhão, hoje estão com 300, então ninguém ouve isso aqui mais. Isso aqui é só uma inércia do número que eles tinham. A gordura da carne, né? Exatamente. Então, isso para mim é um exemplo claro de uma tentativa de fabricar relevância. A gente está vendo várias tentativas dessas, que é uma forma dos donos dos sistemas de IA tentarem normalizar isso. E vender de uma maneira bonita, né? Eu acho que assim, tentar realmente fabricar um sucesso que não existe. Eu gosto de usar um exemplo que assim, música de IA vai ser um grande sucesso. Não sei. Muita gente está dizendo isso. É a mesma coisa que você dizer que o Nextel ia ser o grande futuro da nossa comunicação. Você lembra do que é Nextel? Para quem está vendo e não sabe, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era um híbrido meio de celular com rádio, e o pessoal falou, isso aqui que é o futuro. E foi muito vendido. Ninguém imaginava que isso aqui ia passar o carro, né? Entendeu? Então, o que é o próximo passo de IA? Eu não sei qual que é. Ninguém sabe. E aí a gente está falando uma coisa, que a música... Pode ser que música de IA vire uma outra coisa, pode ser que a IA que está sendo usada como generativa morra. Sim. E a gente tenha subprodutos realmente utilizáveis disso num mundo criativo. Eu acho. Então, pode ser que comece a virar uma grande panela de arroz branco também, a ponto de repente, uma hora, começar a sentir falta de sabores, né? Eu acho que o que está acontecendo com a IA hoje, o mínimo esforço de geração de música via IA, que eu acho que é isso, assim, você entrar numa plataforma tipo Suno, Udio, Refusion, que consegue fazer text to sound, né? Um texto para áudio. Claro que você consegue botar uma letra sua lá e aí você é autor, supostamente você tá contribuindo, né? Mas muita gente entra lá e fala, quero uma música assim, assado por um helicóptero. E estão subindo essas músicas para os streamings. Para mim isso é jogar água numa sopa. E a sopa é isso que você disse, começa a virar um negócio sem gosto. Para mim, o que vai acontecer com o streaming já está meio acontecendo, ele perder a credibilidade dele como fonte de música. Se metade do que você dá play lá é um bagulho feito por IA e você não se conecta, porque não... Já são tipo 30 mil por dia só de IA. Tem uma projeção que o Kaká falou pra gente naquele papo, né, da Tune Traders, que até não sei quando, não sei que ano, vai ser 1 milhão de músicas por dia. Isso é loucura. Sim. 1 milhão por dia. Isso é loucura. Quem vai querer tentar procurar alguma coisa não legal? Tem audiência para tudo isso. Então, por que você está fazendo isso? E aí cai numa conclusão que é usar o streaming como cassino. Sim. É isso. Joga lá e também você não teve trabalho nenhum, né? Exato, você tem uma margem muito baixa, joga lá e vê o que dá. Eu não comecei a fazer música para fazer isso. E não vou fazer, para mim não tem sentido. E tá rolando uma volta pro processo, tá rolando uma volta pra coisa errada. Tá rolando, tipo, a gente tá vendo muita gente criando coisas meio estranhas que estão tendo muito mais ressonância com o mundo
do que você ficar fazendo produtinhos perfeitos, né? Sim. Talvez essa seja uma tendência também da nova geração, e aí nova mesmo, que já se forma dentro disso, porque eu acho que essa dos 20 e poucos ficou no meio do caminho, eles estão bem amassados, assim, né? Psicologicamente falando até. Mas talvez quem venha tenha já, você vê que já tem essa geração querendo não colocar muita coisa no feed, não viver tanto essa coisa de postar, de ter a estética perfeita. Sim. Talvez também a gente caminhe, né, para um cenário tão grande de pasteurização. Sim. Que de repente comece o orgânico a ter algum sentido, como a comida, por exemplo, né? Assim, Sim. o mercado de comida orgânica, ele é assim, ó, isso aqui é uma comida orgânica, tem um valor atribuído, né? E eu acho que isso vai acontecer, assim, a gente vai ter um mercado musical dominado por ultraprocessados, é isso. Sim, mercado de embutidos, Exato. com uma prateleira de verdura orgânica, plantada pelo tiozinho. Exato. Artesanal. E aí é isso, quem que vai ensinar a fazer música orgânica se as pessoas se sentem desmotivadas a fazer música? Né? E aí tem duas coisas que eu quero voltar com você depois, são duas palavras, uma que você não usou, que você usou e uma que você falou por alto, que é relevância e processo. Né? Vamos falar disso. Mas me conta aqui, Bia, depois dessa discussão toda que a gente está tendo no Senado e Câmara, para onde é que você acha que as coisas estão indo, em termos assim, de regulamentação mesmo? Sim. Você está mais otimista, está mais pessimista? Do Senado a gente terminou o ano com vitória, porque tem lá o parágrafo do direito autoral que terminou preservado. E no começo a gente bota um ufa agora na tela, assim, né? Terminamos o ano bem. E aí, um pouco antes, semana passada e retrasada, teve uma série de audiências, né, públicas para ver os especialistas de cada área, cada setor. Essa primeira, houveram 3 dias de audiência. Eu acompanhei lá em Brasília, a gente estava receoso, achando que eles iam, né, estava falando muito a respeito de tirar a cláusula do direito autoral, e a gente terminou a semana conversando com liderança de partido, com as pessoas responsáveis ali pela encaminhamento, né, da Comissão Especial da Inteligência Artificial, falando, então na prática, como que a gente vai tentar regular isso de uma maneira eficiente? Então saímos otimistas, a frente A saiu otimista, falando, não, a gente está abrindo um diálogo aqui para conversa, e com isso tem vários requerimentos aí para a gente ter mais etapas de audiência, porque ainda não foi todo o setor representado ali no que precisa. A gente achou que ficou mais tendencioso, tem muitas pessoas falando em nome das Big Techs, né, e pesquisas, grande, né? e sistemas, não, que funciona, porque uma dos argumentos é que é impossível rastrear, e os sistemas de IA foram feitos já de forma opaca para não ter esse rastreamento. Então, que a gente brinca, se a IA, o impossível era a IA, né? Agora o resto é tranquilo, né? Em 2 minutos. Pede para a IA fazer o sistema de rastreamento que ela faz. Ela não pode fazer tudo, né? Tem uma coisa louca, quando o Suno ainda não tinha material de treinamento suficiente para música brasileira, eu entrei e fiz umas coisas e tudo soava igual o Thiago York. Porque era a única coisa que eles tinham colocado. Agora eles têm mais, então dá para saber. Sim. E a gente vê a qualidade, assim, né, quando fica um resultado bom, a pessoa não é só saber o prompt, né? A pessoa, ela sabe, ela já tem intenção do que ela quer. Então, é uma ferramenta que colabora, né, como toda outra, para melhorar e aprimorar, tanto no texto quanto na composição. Agora, quem não sabe e pede uma coisa genérica, volta a coisa genérica. Então, a gente está falando também essa massificação de resultado. Então, a gente já tem no audiovisual, já se diz uma estética, uma linguagem da IA. E aí, imagino que a gente está falando da segunda geração, que vai vir o insumo dessa matéria-prima, vai vir os derivados da IA. Exatamente. Então, a IA se retroalimentando. Já é uma referência. E por isso que eles precisam negociar com esses bancos de obras, para sempre ter novas fontes, porque senão a gente vai ficar ali, começar a patinar. Né? Essa retroalimentação literalmente faz a IA ficar burra. Isso tem dados. Porque ela vai aprendendo com ela de novo, né? E ela começa a meio ficar
ficar tosca, ela começa a perder sensibilidade, porque ela começa... É como se você só come aquela vitamina. Então você pode ter muito... É o tipo do treino. Né? Você vai ter déficit de várias outras, entendeu? Você treina, mas não muda o exercício, no final você perde o rendimento. Exatamente. E acho que um grande problema que eu tenho visto, e aí não é só na área musical, é que também são tantas facilidades que supostamente você vai tendo, que você também para de fazer o tal do processo. E é nesse processo que a gente aprende, e é às vezes no erro do processo que você acha um caminho novo, né? A arte mora muito mais nesses lugares no erro do que nesse target publicitário, né? Vamos chamar assim. Eu gosto de dizer que grandes avanços musicais aconteceram apertando o botão errado na hora certa. Exatamente. E com a IA você não vai ter isso, porque você está sempre fazendo o óbvio, porque ela é uma máquina de obviedade. Eu acho que vai vir do uso obtuso da IA, vai vir do uso da intenção criativa. Que é o que ela não tem, né? Intenção. Que é o que você tem. Mas para você ter isso, você tem que desenvolver alguma narrativa tua que não vai estar pela IA. Então é isso. Se você entra num prompt básico, você vai ter algo básico que volta para você. Lógico. E aquilo não te diz nada. Se não te diz nada, não diz nada para ninguém mais. Então eu acho que sim, esse processo ele é muito importante. E aí a história da democratização da IA, que a IA traria essa democratização do mundo criativo, é um grande caô. Porque na prática é um caô, né? Na prática é. Para você realmente democratizar, você precisa abrir espaço para a pessoa desenvolver aquilo. Desenvolver aquela a sensibilidade dela. Né? Exato. E um outro caô aqui que a gente fala, que a gente escuta sempre, é que a gente estagnou em estilos ou musicais ou artísticos e que a inteligência artificial viria para ajudar a gente a sair, né, das sites criativos. Mas, na verdade, assim, o mais do mesmo acontece pela indústria, pelo mainstream, que ele vai querer ser... Exatamente. É isso que fez sucesso. É igual os algoritmos também de audiovisual nos streamings. Os estilos começam a ficar os mesmos porque essa série fez sucesso, mais do mesmo. E aí a gente tem que não só ter o espaço para um cinema independente, para música independente, para experimental mesmo, né? Não independente como é hoje, mas um experimental, e formar público. Porque o público ele precisa ter acesso a outros formatos para ver realmente o que ele gosta, porque ele está sendo servido de bandejada do mesmo, né? E esse mais do mesmo, ele não vem de falta de criatividade, ele vem do medo da criatividade. Exato. Né, por parte principalmente de quem está contratando, que você não quer errar, então, cara, já vou aqui nessa bola certa. Felipe, copia para mim essa trilha, faz um disco igual do Coldplay, que é o que está na moda. Amanhã, quando ele não tiver, faz igual o do próximo. Não é porque a sua cabeça não aguenta mais fazer algo novo, porque o ser humano sempre vai fazer algo novo quando ele está fazendo algo que é do espírito dele. Sim. Porque são as digitais de cada um de nós, né? Assim. E você falou uma coisa que eu acho muito importante também, que é o fato de que a gente está treinando a IA com todo esse material para ela se parecer com a gente ao máximo possível, né? O maior sucesso dela é ninguém ver que não é um humano, para depois nós humanos copiarmos o padrão que ela adota em tudo, né? Então você vai escrever uma carta de amor para sua esposa, você não escreve mais a carta, você joga lá no chat GPT, né? Eu tive um acontecimento com o ChatGPT muito interessante. A Billboard me chamou para fazer um texto. E eu escrevi, fui lá escrevendo na minha linha de raciocínio louca lá, e deu 6 mil toques. E que poderia ter 5 mil. Falei, até 5 mil. Aí eu vou jogar no ChatGPT e falar, mano, resume para 5 mil. Pra mim, beleza. Aí ele resumiu, eu li, tava ok, mas fez muito sentido pra mim porque saiu da minha mente, legal. Aí mandei pra minha mulher, sem falar nada. Falei, Ju, dá uma olhada aqui nesse texto. Ela leu e falou, pô, tá meio confuso, né? Eu não falei nada pra ela. Peguei o meu outro texto com 6 mil toques, mandei. Porra, esse aqui tá do caralho. Aí eu mandei pros caras, falando, gente, dá pra ser 6 mil? Ah, claro que dá, né, mano? Não vai morrer por causa não vai morrer por causa de 1000 toques num site, né? Sim.
E aí, isso para mim foi muito, muito gritante, porque eu mesmo olhei para o que o ChatGPT tinha feito e achei bom o suficiente. Uma pessoa de fora, zero filtro, achou confuso. Sim. Porque tentou macetar umas ideias que eu precisava de mais tempo. E estava um pouco mais errado no meu jeito. Mas o meu errado fazia você entender uma outra coisa. Então eu sinto muito isso na música. As pessoas chegam às vezes para mim, eu acabo sendo um pouco assediado, assim, fiz essa música que acho que tem tudo a ver com o Júnior. Aí manda, é um pop óbvio, tipo o padrão. Porra, bicho, mas para fazer um pop óbvio padrão, já tem. Eu não preciso que você me faça. E geralmente o que me pega é uma música que tem um negócio errado. Esse errado, essa coisa... É a imperfeição. Imperfeição, né? Cara. Eu acho que isso ainda é o que nos mexe, assim, sabe? O que nos move. Sim. Então eu fico um pouco... Voltando nas aplicações de IA. Acho que você tem aplicações de IA generativa onde você consegue realmente experimentar. E aí, sem querer fazer muito jabá, mas falando de Moises começou agora com um sistema de IA generativa treinado com músicas que eles licenciaram. Não só licenciaram, como eles têm um time dentro da Moises criando coisas para treinamento. Um time criativo, né? E a IA depende do seu input sonoro. Ela não é texto. Sim. Você precisa colocar... Você coloca o seu riff de guitarra, Você precisa colocar alguma coisa lá, bicho. E aí ela começa a combinar coisas... E aí você fala, mas no Suno dá pra fazer isso também. É diferente porque a complexidade do Suno ainda é fechada numa mix. Então ele pega aquela música tua e cria um LR. Sim. A Moises, que por enquanto ainda não está no nível que eu acho que vai estar, mas ela já começa via stems. Para quem está vendo, stems são tipo subgrupos. Então você começa criando um baixo, criando uma bateria, um ritmo, e aí ela começa a olhar para aquele contexto e criar em cima daquele contexto. Por um leigo pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. É muito mais complexo. E eu acho que isso pode caminhar para um uso generativo de IA que é brilhante, assim, real. Especialmente assim legalizado, né? Exatamente, sabendo que você não... de passagem, né? Que é um exemplo que a gente dá, que é possível sim. Existem também softwares e IAs de audiovisual que estão trabalhando com bancos de dados licenciados. Cara, com todo carinho, né? Se a Moises está conseguindo realizar isso com o tamanho orçamentário que ela tem, exato. Quer me dizer o que a OpenAI tá... Não, e tem uma parada louca que tem a ver com essa história que eu te falei do Nextel, que a Moises, nas outras ações dela de separação de stems, clonagem de voz com vozes que elas pagaram também, sim, ela já virou industry standard nesse sentido. Já virou um app que todo músico que eu conheço usa. Sim. Então eles não estão tendo que fabricar essa relevância. Eles já são usados. Acho que você usa. Pra caramba. Então. Eu cansei de fazer arranjo usando uma voz guia. Exato. Do tipo separando. Tipo assim, ela já faz parte do meu workflow. E é por isso que eu hoje em dia tenho esse lance com eles, porque realmente eu vejo como uma empresa de tech e de IA que está indo para um lado extremamente fértil e super, super respeitoso. Então dá para fazer. Sim. E dá para ser economicamente viável também. Claro, porque você vê um mercado que eles têm, por exemplo, de gente que quer solar em cima da música, vai lá e tira a voz, o aplicativo deles de telefone tem tudo, tem até o tom da música, tem tudo. Sim. Né? Querem fazer alguma consideração final? Eu queria, na verdade, era ficar até amanhã, batendo um papo, porque tem tanta coisa, né? Sim. Mas, enfim, é um conteúdo um pouco mais express. Eu espero recebê-los na minha casa, quando estiverem ao Rio, pra gente poder bater um papo até a hora que a gente achar que é. Mas querem pontuar alguma coisa específica? Obrigada pelo espaço. A gente está falando muito em vários eventos, seja de música, audiovisual.
E aí é importante acompanhar. Parece que é falar, puxa, projeto de lei, mas é uma ferramenta que está todo mundo usando. Então não é só o grande produtor, o músico, o editor, a gravadora que vai se preocupar. É um impacto popular, né? Popular, do usuário final. Então as pessoas, eu falo, até mesmo não intencional, a maioria dos plágios são não intencionais. Então, para tomar cuidado, assim, acompanhar, a gente está na Apromaisom, né, fazendo todo o mapeamento e a cobertura do PL. Legal. Isso, onde é que as pessoas acham assim, as informações de vocês para elucidá-las? Pode acompanhar na @Apromaisom, escrito tudo junto, e Bia _Ambrogi, que eu também sempre posto lá falando o que está acontecendo nos bastidores ali da regulação. Legal. Obrigada. E Felipão, quer falar alguma consideração? Acho que especificamente desse assunto, assim, a gente tende a ter preguiça de lidar com isso. Então, eu faço um chamado para quem está vendo para usar o bom senso na hora de usar IA. Então, eu tô falando isso hoje cedo, a gente teve outro papo, falei. Primeiro, a IA que você tá usando, você está usando para tentar dar um caô? Você está tentando usar ela para aplicar, surrupiar alguma coisa? Porra, você sabe que você não deveria estar fazendo isso. Segunda coisa, o que a IA está te deixando artisticamente mais rico. Você está realmente conseguindo criar algo que você não iria criar? Então, beleza, então usa. Se ela está te dando... Está indo além, né? Está indo além da onde você iria, lindo. Está tendo uma intenção artística muito mais amplificada por causa dela? Ok. E eu acho que uma terceira coisa é o uso da IA. Essa IA que você está usando, ela está fazendo bem para o seu ecossistema criativo ou ela está criando uma certa erosão? Então, talvez a curto prazo você não note, a médio prazo, mas a médio e longo prazo esse mercado esteja meio esfacelado. Sim. Então, assim, bom senso e sustentabilidade. Exato. Né, reflitam quando vocês forem usar uma IA e tomem decisões e você vota com a sua grana. Você vai dar dinheiro para uma IA que é uma IA sacana? Não, dá dinheiro para uma IA que meio devolve para o ecossistema, né? Eu acho também. E acho que você falou a coisa do bom senso, acho que essa é a palavra meio chave, né? Porque eu acho que é muito... A fronteira da IA é uma fronteira muito nebulosa entre até onde ela está sendo bacana, ela está sendo ética, está sendo, assim, desenvolvível, e um lugar onde ela está sendo bem maléfica, né? E essa fronteira ela é muito embaçada aqui. Então eu acho que vai ser muito difícil a gente criar um pedaço de papel, com todo o respeito ao direito, que ali esteja contemplando numa lei simples toda a regulamentação necessária e toda a liberdade necessária. Acho que sem o bom senso, assim, não vai rolar, né, cara? Eu acho. E é isso. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Eu realmente quero recebê-los na nossa casa lá também, pra gente bater mais papo. Sigam eles nas redes sociais, sigam a gente também se quiser, vai ser um prazer. E é isso. Um abraço pro Conecta Mais, Isaías, Evandro, Thiago. Beijo.